para iniciarmos aí, eu quero aproveitar aí até o devocional do Samuel, né? Que foi em Ageu, porque o texto de Ageu é um dos textos que mostra claramente a aplicação da disciplina de Deus sobre o seu povo, né? Então nós temos ali um desvio, o povo estava correndo atrás da sua própria vida, o povo estava cada um preocupado em suprir a sua própria necessidade, ao invés de priorizar, como Samuel diz, priorizar as coisas de Deus. No contexto histórico, a reconstrução do templo era o foco, mas obviamente que o princípio para nós é priorizarmos ao Senhor, como ele fez o link lá com Mateus, onde devemos buscar o reino de Deus, sua justiça, né, em primeiro lugar. Então, o povo estava priorizando a si mesmo, ao invés de servir a Deus e das coisas de Deus, cada um correndo. E o texto diz isso, né? Corre cada um de vós pelas suas próprias casas. E aí nós vemos o texto também dizendo que há uma relação da bênção de Deus, ou no caso da ausência da bênção de Deus sobre aquele povo por conta dessa postura. Bom, vocês têm corrido, mas vocês plantam e não é suficiente, vocês colhem, não se fartam. Aquele que ganha dinheiro coloca num saquetel furado. Você pode ganhar rios de dinheiro, nunca vai ser suficiente, parece que nunca dá. Sempre está em dívida, sempre não sei o quê. E aí Deus atrela isso como sendo uma disciplina sobre o povo. Ó, eu estou assoprando o que você faz, né? Eu quando leio, eu imagino nós tentando fazer aquele nosso castelo de cartas, né? Porque correr atrás do nosso próprio, é isso, nosso. A gente está lá fazendo nossos castelinhos de cartas, aí quando estamos, agora eu vou terminar. Aí vem aquele sobrinho pentelho, miserável, chuta o pé da mesa, e aí é só castelinho de carta, já viu? Ou aquele primo, né? Porque sempre tem um primo mais terrível, né? Você está ali, ele está vendo, ele não dá conta, mas ele fica ali do lado olhando você fazer. Na hora que você está quase terminando, ele vai lá e derruba. Não é assim? Você nunca consegue fazer. Deus aplica isso como uma perspectiva da sua disciplina. Ele fala, eu assopro. Você está fazendo, eu dissipo. Eu estou assoprando o que você está fazendo porque você está colocando isso nas suas próprias forças. Então você vê a aplicação da disciplina de Deus para ensinar um princípio, no caso aqui, como Samuel trouxe 4 princípios, né? No relacionamento com Deus. A questão de priorizar, a questão, como é que ele falou? De devotar, de respeitar e de confiar. É isso? Então, você tem, não só que em Ageu, como Samuel usou, mas em vários momentos da Bíblia, Deus disciplinando o seu povo com um objetivo claro de conduzir o seu povo ao aprendizado, ao amadurecimento. E esse é o princípio dessa marca da verdadeira igreja, chamada disciplina eclesiástica, que no nosso contexto, então, é colocado como a terceira marca. Então, além de ser uma das marcas da verdadeira igreja cristã, é pela disciplina que Deus, através da igreja, aplica sua correção naqueles que Ele ama. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 12, um texto que nós pregamos recentemente. Nós fizemos recentemente uma sequência, né, na carta aos Hebreus, e é justamente aqui um dos textos que acabou aí gerando algumas posturas indesejadas, né, naqueles que ouviram, porque nem sempre a disciplina é recebida da maneira correta, né, o próprio texto vai dizer isso. Só que o fim dela, aqueles que entendem que Deus ama e por isso Ele disciplina, e que nesse processo o alvo de Deus é nos abençoar, aqueles que perseveram nisso vão colher dos frutos desse ensino. Então vamos lá, a partir do verso 4, depois que ele faz aquele resumo nos versos de 1 a 3, olhando para o capítulo 11, que era dos heróis da fé, ele diz, olha, se os heróis da fé, o pessoal que viveu no Antigo Testamento, que não viu Cristo, que não viu a obra que Cristo realizou,
eles permaneceram fiéis até o fim, e ele serve de testemunhas para nós, para que agora, em Cristo, olhando para Cristo, pela obra de Cristo, você corra, né, a carreira que te está proposta de uma maneira a ir até o fim. Então esse é o contexto. E aí ele abre um parênteses dizendo que nessa carreira, nesse caminho que temos com Deus, a disciplina, o fato de Deus nos disciplinar é um mecanismo para o nosso aperfeiçoamento e, consequentemente, nos preparar para perseverarmos até o fim. Então esse é o contexto aqui. Então ele vai dizer assim no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem? A quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, ele faz aqui uma analogia, nós tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois os pais terrenos, né, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, esse Pai espiritual, porém nos disciplina para aproveitamento. Então qual que é a finalidade da disciplina? Para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua. Então, a disciplina, irmãos, visa esse aperfeiçoamento, de modo que nós possamos a cada dia sermos mais santos. A ausência da disciplina nos conduz às práticas de liberalismo e, consequentemente, de pecaminosidade. A analogia que o autor bíblico faz, inspirado pelo Senhor, é perfeita, no sentido de que um filho que não é ensinado, corrigido, disciplinado e confrontado com a sua estultícia, ele vai se tornar cada vez mais obediente ou menos obediente? Se você não corrigir os desvios do seu filho desde pequeno, a probabilidade é que esse filho se autoeduque para o bem? Não. Vai ser um tranqueira. A grande probabilidade... Não precisa nem fazer esforço. Porque é o caminho natural. Uma criança, provérbio, entregue a si mesma, é vergonha para sua mãe. É dor para o seu pai. Porque ela foi entregue. E olha que a gente aplicando a disciplina sobre os nossos filhos ainda não nos dá a certeza de que o miserável vai dar certo. Por quê? Por causa da inclinação pecaminosa. Às vezes você até fazendo o que tem que fazer, ensinando, tararana, mesmo assim chega lá na fase adulta, ele fala assim, minha mãe me ensinou assim, mas eu não quero seguir esse caminho. Não acontece? Acontece. Mas isso não isenta a sua responsabilidade de, como pai, de aplicar a correção, o ensino, a educação, a exortação, a própria disciplina no Senhor, na esperança de que o próprio Deus haja no coração, né, do Juninho, o Juninho se converter, mudar de vida e se tornar um homem de caráter e com os princípios que se espera dele. Você pode ter certeza, irmãos, que se você não fizer absolutamente nada para a boa educação dos seus filhos, o resultado vai ser catástrofe.
Se você fizer alguma coisa, pode ser que mude. Porque a tendência natural da inclinação do nosso pecado é sempre, a Bíblia diz que os nossos pés correm para onde? Os pés são ligeiros para as coisas boas ou para as coisas ruins? Para as coisas ruins. Nós somos inclinados totalmente para aquilo que não presta. Nós temos essa inclinação. Então, se nós não aplicarmos a disciplina, a certeza que nós temos é que vai dar ruim. Não vai dar certo, vai dar problema. E mesmo aplicando tal, nós não temos total segurança por conta da inclinação do pecado dos nossos filhos. Mas pelo menos naquilo que tange a nós, a nossa responsabilidade, estamos fazendo o que é certo. E é isso que se espera do Pai terreno. E, segundo Hebreus, é que o que também faz o Pai espiritual. Porque ele nos trata como filhos. E todo pai que ama, corrige e açoita o filho a quem recebe. É aí o verso que ele cita aí. Então vamos continuar. Então, a disciplina tem uma finalidade de gerar aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, um fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que ele está dizendo? Olha, se você recebe a disciplina do Senhor, não desanime. Mesmo que a disciplina, inicialmente, ninguém fica feliz por receber a disciplina. Você conhece alguma criança que fala assim, pai, eu fiz algo errado e eu vim aqui porque eu estou desejoso de levar uma correção física. Você já viu alguma criança? Pai, eu vim aqui hoje para o senhor me dar umas palmadas, porque eu estou tão necessitado de uma disciplina. Já viu isso acontecer? Eu nunca vi também, não. Muito pelo contrário, eu sempre conto essa história, né? Eu me lembro de Samuel ainda pequeno, e aí a gente ia corrigir, e lá nós tínhamos determinados que seriam 3 palmadas era o máximo, já contei essa história para você, né? E aí, então, nós chegamos diante de uma situação que Samuel tinha feito lá, e ele tinha mentido, e para nós a mentira era o pecado mais grave. Então, a consequência da mentira era 3 palmadas. Então nós apresentávamos, mas o que aconteceu? O que fez? Como que chama esse pecado? E como eu também já falei para você, todo pecado tem nome e sobrenome, né? O nome é o pecado e com quem? Foi para Deus, foi com o seu irmão, foi com fulano, foi com o seu pai. Então, todo pecado ele é bem qualificado. Então você chega, mas o que você fez? Eu falei, mas isso como que chama isso? Aí ele, mentira. Ótimo. Então você mentiu contra o seu irmão, contra os seus pais. É isso? É. Qual que é a pena aqui? Aí o bicho é esperto. Uma? Não, é mentira. 2? Não, mentira. Nós sabemos que mentira é um negócio... Quem que é o pai da mentira? Então, é um negócio específico aqui. São 3. 3? São 3. Então, beleza? Vamos lá? Vira aí. Aí, dava as 3 palmadas nele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não gosto de apanhar. Alguém gosta? Essa é a grande pergunta. Alguém gosta? Não, é o que o texto está te falando. Ninguém, ao ser disciplinado, tem alegria. Só que eu falei, então tem um jeito fácil, já que você não gosta, é simples. Não desobedece, que não tem disciplina. Olha que coisa fácil. E aí foi passando o tempo, ele vai crescendo, ele vai aprendendo esse negócio. E aí ele já pensa 2, 3 vezes antes de praticar aquele negócio, que ele fala, opa, se eu fizer, o que vai acontecer? Eu já sei qual que é a pena prevista. Então a disciplina tem esse caráter do aperfeiçoamento para a santidade. Aí o miserável ele fala assim, não vou mentir de novo, ele até pensa em mentir, só que eu falo, se eu mentir, eu vou apanhar. Então ele falou,
tenta dar aquela rodeada, aí da outra vez ele já chega uma hora, não, eu fiz mesmo. Pronto. Porque a gente punha como atenuante, né? O réu confesso, ele sempre tem um atenuante. Nosso código de disciplina da nossa igreja considera agravantes e atenuantes. O cara peca e tenta esconder é um agravante. Então o peso vai ser maior. Só continua sendo 3 palmadas, só que o peso da palmada é um pouquinho maior. E os atenuantes, às vezes você até considera lá um pouquinho, em vez de 3 palmadas, chega a 2, né? Ou palmadas mais leves. Então, aí o cara vai aprendendo. E aí ele foge da prática do pecado, busca mais a santidade, porque o processo da disciplina tem esse caráter didático. Isso acontece na educação dos seus filhos, isso acontece também no relacionamento lá na sua empresa. Quando você tem um funcionário lá que é boca dura, você vai, é lógico que você não vai dar 3 palmadas nele, mas você tem os mecanismos lá dentro da sua empresa, vai ser uma advertência, vai ser um desconto na folha de pagamento, vai ser, sei lá, um gancho, né? Uma canetada no cara dele, você vai dar lá um documento que já serve de alerta para, no futuro, se ele continuar, ser mandado embora por justa causa. Ou seja, você tem um mecanismo, inclusive, lá na sua empresa para fazer isso com um mau funcionário. Ou não tem? Não existe isso? Existe. O cara só chega atrasado, você vai notificando. Se o cara leva uma bordoada lá, leva uma notificação, nunca mais vou fazer isso? Ótimo. Você está usando a disciplina com o fim de gerar aproveitamento. Se o cara não pegou o esquema, vai levar a bordoada. Uma hora ou outra ele vai ser mandado embora. O mau funcionário, ele não consegue permanecer muito tempo. Cai a cara dele, né? A máscara. E aí você vai ver, é uma situação que vai ser recorrente. Tem gente que não aceita disciplina, porque disciplina, irmãos, prevê hierarquia. Prevê submissão. Sempre vai ter alguém acima de mim para me disciplinar. No caso do pai, o pai está acima dos filhos. No caso do trabalho, tem lá um encarregado acima de você, um gerente, sei lá quem for. Tem gente que não quer reconhecer essa ideia da hierarquia da soberania, então é mais fácil ele não submeter a ninguém a nada. E isso se reflete, inclusive, na vida adulta. Tem gente que tem muita dificuldade de viver nesse sentido. E aí acaba procurando mecanismos. Só que não existe uma vida sem autoridade. Uma hora ele vai encontrar alguém que é autoridade sobre a vida dele. Nem se for o guarda de trânsito. Nem se for o fiscal da Receita Federal. Nem se for o japonês da Polícia Federal. Não é assim que a gente brincava? Piada. Uma hora vai encontrar. Não tem como se burlar. Então a disciplina, quanto mais você entender que a disciplina faz parte da nossa existência e que ela visa um fim proveitoso, e aquele que reconhece essa realidade, a tendência é viver em paz com os homens e com Deus, vai ser melhor. Por isso, o próprio Deus estabelece a disciplina como um mecanismo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, para nos conduzir mais próximo da sua postura de santidade. Continuando aqui em Hebreus, ele continua então no verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Qual que é o meio para nos conduzir à santificação? Qual que é? Vamos ler o verso 10 de novo. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos pais terrenos, segundo melhor lhe parecia. Aí falando a respeito de Deus. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da santidade. E aí pula para o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então qual que é o processo para eu ser cada vez mais santo? É a disciplina.
E a disciplina, na perspectiva bíblica, irmãos, não é só uma correção física, como nós podemos estar fazendo a conexão. A admoestação bíblica é uma disciplina. Quando nós lemos um texto que confronta uma prática, um pensamento meu, isso é disciplina. Quando na mensagem, né, o pregador trata de alguma prática que está relacionada à sua vida e o confronta, isso é disciplina. É lógico que dependendo das práticas e tal, a admoestação é uma das fontes. Aí depois você tem situação dentro no Código de Disciplina, né? Você tem a admoestação, aí você tem o afastamento e você tem a exclusão. São instrumentos aí da aplicação das disciplinas, né? Por tempo determinado e indeterminado, de acordo com a falta. Então você tem um mecanismo da aplicação. É a mesma ideia lá que eu brinquei lá em relação à criação dos meus filhos. Havia a conversa, você chamar a atenção dele, ó, você não pode fazer isso, dependendo do tipo de pecado, uma palmada, dependendo do tipo de pecado, 2 palmadas, e a mentira que eu já te falei para você, 3. Então existe, inclusive, uma graduação na aplicação da disciplina. E na perspectiva bíblica, a mesma coisa. Quando você pega o texto lá de João, capítulo 8, que fala da mulher adúltera, né? Ninguém tem dúvida de que o texto aconteceu. A dúvida que nós temos ali é que a colocação, o momento que foi registrado ali, provavelmente está fora de cronologia, mas nós vemos que Jesus estava sendo experimentado pelos judeus, né, os fariseus, que trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério, mas não trouxeram o adúltero junto. E aí nós temos algumas perspectivas que a lei trazia. Primeiro, Jesus não fazia parte dos anciãos da cidade, nem do sinédrio, para servir de juiz sobre aquela mulher, naquele momento. Primeiro, ninguém que adultera sozinho. A lei previa que, então, tanto o homem quanto a mulher teriam que ser julgados e, pela lei, deveriam receber a disciplina, que no caso lá era passível de morte. Então Jesus, ele não pula fora da aplicação da disciplina, ele só não aplica do jeito que a lei de Moisés exigia, porque todo o sistema ali estava furado. Mas ele não deixa de aplicar disciplina sobre a mulher. O que ele fala para a mulher? Cadê os teus acusadores? Não é isso? Aí ela fala, foram embora. Então tá tudo certo. Viva a sua vida. Foi assim que Jesus disse para ela? Aproveita essa oportunidade. Foi assim? O que Jesus disse para ela? Vai e não... O que é isso? Uma disciplina, uma admoestação. Então, nós vemos que o próprio Deus aplica isso de uma maneira constante em todas as situações, visando o aperfeiçoamento, para buscar a santidade. Não peques mais. Com Pedro, diante do negar, Jesus faz questão, depois de ressurreto, de conversar com ele, de restaurar aquilo, e usar aquela situação para o aperfeiçoamento de Pedro, a restauração de Pedro, para que ele, então, apacente as ovelhas, sempre visando buscar a santidade. Esse é o objetivo da disciplina. Então diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Atentando, então, verso 15, diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum quê? Impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então veja, a ideia da disciplina é para esse aperfeiçoamento, né? Para esse aproveitamento, é o termo que ele usa aqui, para sermos participantes da santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor, e para que no contexto do nosso convívio em igreja, ninguém seja faltoso. Veja, contexto de práticas contrárias ao padrão. Ninguém seja faltoso
e nem haja nenhum impuro ou profano. Então, qual que é o mecanismo para que uma igreja elimine a postura de falta, a postura de impureza e a postura de profanação, ou seja, de falta de santidade? Qual que é o instrumento que o autor apresenta aqui que Deus usa? A disciplina. Quando uma igreja, como instrumento de Deus, e nós vamos ver que lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus coloca sobre a igreja a responsabilidade da disciplina. Então, quando uma igreja não exerce a função da disciplina, irmãos, ao invés dela estar conduzindo a comunidade dos santos para a santidade, ela está fazendo o quê? Ela está criando um ambiente propício para que as pessoas continuem a serem faltosas, pecadoras, impuras e profanas. E o argumento contemporâneo é justamente o seguinte: não importa o que a pessoa está vivendo lá fora. O importante é que ela está na igreja. Se a gente começar a pegar no pé dela, de disciplinar, ela vai embora. Então, pastor, deixa do jeito que está. Geralmente, os conselhos, né, que eu recebo da comunidade é geralmente isso. Deixa do jeito que está. Se o senhor começar a pegar muito no pé, o pessoal espana. Porque se o senhor fala de alguma coisa que confronta um pecado de alguém, a pessoa vai ficar incomodada. Ela vai ficar chateada. E ela vai sair, vai montar outra igreja para ela. Então, o que eu vou fazer? Vou agradar quem agora? Quem que você acha que nós devemos agradar? A Deus, irmãos. Agora, para ficar mantendo meia dúzia de pé cascudo, aí deixar de falar o que tem que falar, e quando tem uma prática pecaminosa que você fala para o cara não muda, e aí você disciplina o cara não aceita a sua autoridade na minha vida, aí nós vamos fazer o quê? Vamos recuar e falar: não, meu irmão, quem não fica aqui. Não tem problema não. Isso é uma marca da verdadeira igreja? Fala comigo. Sim ou não? Não, lógico que não. A questão, irmãos, é ter critérios. A Bíblia diz que nós temos que ser criteriosos. Qual que é o problema da disciplina olhando para a igreja cristã de modo geral? É porque cada igreja não tem critério. Vamos pegar um exemplo da igreja pentecostal ou neopentecostal. O pastor da cabeça dele lá, ele olha e fala: você está disciplinado. Mas por quê, pastor? Por que eu... Não, porque eu não fui com a sua cara, você está disciplinado. Não, porque você cortou o cabelo, está disciplinado. Ou porque essa roupa sua está muito decotada. Que é isso, pastor? Eu estou parecendo só o gogó. Não importa, está decotada. Você está falando que eu estou louco? Pronto, está disciplinado. Veja, a falta de critérios na disciplina, a própria Bíblia diz, gera ira. Quando ele trata dos pais, ele vai dizer assim: não provoqueis os vossos filhos a ira. O que gera a ira no seu filho? É quando você não tem critério na disciplina. Quando você aplica uma disciplina sem limite, sem critério, sem ele saber o porquê que ele está apanhando. Mas por que eu estou apanhando agora? Eu não sei porque eu estou te batendo, mas você deve saber por que você está apanhando. Isso vai gerar ira. Mas no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos critérios bastante definidos. O problema é que as pessoas não conhecem os critérios. Então aí, na hora que você aplica o critério, a pessoa fala: ai, a mãe estava lá. Nós temos a Bíblia como única prática de fé, né? Nós temos uma constituição da igreja, ou um manual que trata da constituição, código de disciplina, princípio de liturgia.
tudo bem delimitado. Nós temos uma confissão de fé que determina as nossas crenças. Aí quando chega uma crença diferente, uma prática diferente, ou uma inclinação diferente, ou uma falta diante desses critérios, você vai usar o critério. Porque aí não fica assim, não, é porque o pastor Everton que quis, da cabeça dele. Se fosse assim, isso geraria ira. Mas você tem argumento bíblico, confessional, constitucional ou do Código de Disciplina, não é o líder ou o conselho que está falando, é o critério. Aí o que pode acontecer é o seguinte, eu não aceito a confissão de fé de Westminster como um padrão confessional para a minha vida. Opa, então tudo bem. Então, meu amigo, você tem que procurar uma igreja que não tenha a confissão de fé de Westminster como padrão. Ah, não, mas eu não aceito o sistema do código de disciplina da igreja. Eu acho que não tem que ter disciplina na igreja. Opa, então tudo bem. Então você vai procurar uma denominação que não tem disciplina. Mas se você quer ser cristão dentro de uma linha de prática cristã conhecida e denominada como igreja presbiteriana, você tem que se adequar aos critérios, né, que foram determinados para direcionar a igreja. E o código de disciplina é um deles. E a disciplina eclesiástica como uma marca dessa igreja. Então, quando você professa a sua fé, eu fico louco com isso, porque a gente vive uma sociedade ou uma geração de desleais. Nós perdemos essa virtude, irmãos, que é também um dos frutos, né, um dos itens do fruto do Espírito Santo. A nossa tradução ela não traz lealdade, mas uma das palavras gregas lá que aponta para essa virtude. Nós perdemos essa virtude. Nós somos uma geração de desleais. Porque o desleal é aquele seguinte, se está empatando, o relacionamento está empatando, já não serve para ele. Ele rói a corda. Se ele está levando prejuízo, então, mais cedo ainda. Mas o leal é aquele que come o sal contigo, que rói o osso contigo, e quando tem picanha, come a picanha contigo. Isso é o leal. Só que nós vivemos uma geração de desleais. Olha para o ambiente que deveria ser mais leal, que é o convívio conjugal. O número de divórcios que nós temos e de adultério que nós temos. O cara não consegue ser leal nem ao cônjuge, que ele tenha a intimidade mais íntima que possível. Ele não consegue ser leal. O que pensar em relação aos outros? E o que pensar em relação à instituição da igreja, que ele vem uma vez por semana? Aí ele rói a corda facilmente. Pisou no pé dele, ele rói a corda. Agora, isso demonstra, irmãos, uma realidade da essência do coração humano, dessa dificuldade de aceitar a disciplina como prova do amor de Deus para a nossa vida. Para o aproveitamento a fim de nos conduzir para a santidade. Ninguém quer ser. E aí gera uma igreja, e aí eu estou falando de igreja de um modo geral aqui, extremamente liberal. E que nunca vive a essência de um corpo. Porque na cabeça dessa geração desleal, o foco é independência. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E o cara usa, inclusive, o argumento, Deus conhece o meu coração. Então ninguém me vem falar nada do que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, porque Deus conhece o meu coração. Meu amigo, se você entender qual que é a relação de Deus, igreja e você,
vai chegar um momento que você vai falar assim, Senhor, deixa a igreja me disciplinar. Porque de Deus não se zomba, diz as Escrituras. E aquele que cai na mão de um Deus irado, é complicado. Talvez uma analogia simples aqui, é que se porventura você é filho da Dona Maria, 55 quilos, costureira, e filho do seu João, 112 quilos, estivador. Bem? Você é filho da Dona Maria, 55 quilos, costureira. E do seu João, 112 quilos, estivador. Sabe o que é estivador? Não? Estivador é o cara que trabalha carregando saco lá no Porto de Santos. Saco de 120 quilos na cabeça, de 100 quilos, de 80. O dia inteiro, os caras lá. Esse era o estivador, tá bom? Então você imagina o seu João, 112 quilos, estivador, tá? Aí você é filho desse casal. Você aprontou alguma coisa, aí o seu João e Dona Maria falam assim, ó, você vai ser disciplinado. Você vai apanhar. Você prefere que a mãe ou que o pai aplique a sua disciplina, Juninho? Quem que você prefere? O papai, João, 112 quilos, estivador, o braço dele é do tamanho do seu, né? O muque dele é do tamanho da sua cabeça. Aquela palma, você pega o seu bumbum e a frente. Você quer a mãe, Dona Maria, 55 quilos, costureira, mãozinha delicada de costureira. Qual que você prefere? Aí fala assim, não, Deus conhece o meu coração. Aí põe o seu João, então, para te disciplinar. Deus coloca a igreja como instrumento, não porque a igreja é mais justa que Deus, não. Mas é que a igreja, ela tem a mesma empatia, porque nós somos todos pecadores, nós estamos no mesmo barco. O conselho, ele sabe que foi perdoado, que ele é pecador, que é miserável, e quando ele vai aplicar disciplina sobre alguém, ele vai aplicar essa disciplina sabendo, ó, gente, nós também somos pecadores. É a Dona Maria. Agora, se você recusa a disciplina da Dona Maria, você vai cair na mão do pai, que é do seu João, 112 quilos, estivador. Que é um cara que, se não tomar cuidado, quando ele senta à mesa, ele já quebra a cadeira. Só que quando você fala, não, eu recuso, a igreja não vai disciplinar, a igreja não pode disciplinar. Saiba que o nosso Deus é justo. E se você não for alvo da disciplina através do instrumento que Deus separou para ela, que é a igreja, Deus não vai te deixar sem disciplina. Porque Ele ama. Se você é filho, Ele vai te disciplinar. Só que a disciplina que vem do Senhor é muito pesada. Porque é o padrão da santidade plena. Agora, onde que está então que a igreja, né, é a detentora dessa postura aí de disciplina? Abra a sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 18. O texto é do 15 em diante, mas o 16, vamos ler, são 2 versículos só a mais, vamos lá. Então diz assim, ó, o contexto aqui é de um pecado de alguém,
Então diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, que é o padrão, né, que deve esperar, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, arguí-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, se arrependeu, pediu perdão, ganhaste o teu irmão. Ele pecou contra ti, você resolveu o problema lá. Pronto, ponto final. Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E a ideia que está embutida aqui é, se ele atender, pronto. Você foi lá, conversou com ele, o cara não se arrependeu. Então você chama mais 2 pessoas, vai lá e fala, eu trouxe aqui os nossos irmãos aqui, porque eu conversei contigo, você continuou fazendo, a prática lá, você não mudou, tarará. Então eu estou aqui com mais 2 irmãos para tentar te mostrar, né, o que de fato está acontecendo e tal. Se o cara se arrependeu, ponto final de novo. Só que se o cara não se arrepender, entra o verso 17. O que diz o 17? E se ele não os atender, dize-o a quem? A igreja. E se recusar ouvir também quem? A igreja. Considera como o quê? Gentil e publicano. Vamos traduzir aqui o que significa gentil e publicano. Gentil eram os povos não judeus. Veja que é gentil, não é gentil com L, tá? Gentil com L é o gentil da gentileza. O gentil, é o povo não judeu. Como o contexto do ministério terreno era o contexto para o povo de Israel, para o judeu, né, era a igreja do Senhor, era essa, considerar alguém gentil era considerar como se estivesse fora da comunidade dos crentes. E publicanos eram os funcionários do Império Romano que havia traído o povo de Israel, eram considerados traidores. Então a igreja considerar alguém gentil e publicana é considerar que essa pessoa que não se arrepende, que mantém obstinado a prática de falta de impureza ou de profanação, a igreja vai considerar essa pessoa como se ela não fosse crente, gentil, ou como se ela fosse traidora, publicana. Tudo bem? Então Deus, o próprio Senhor Jesus está falando aqui, coloca sobre a igreja a capacidade de julgar situações relacionadas aos irmãos, práticas de falta, por isso que pecou contra ti, e se não houver fruto de arrependimento, se a pessoa não reconheceu o pecado, a igreja, então, se recusou o chamado da igreja, a disciplina da igreja, essa pessoa pode ser excluída, ou seja, ela vai ser considerada não crente ou traidora. Tudo bem aqui? Ficou claro? O que significa gentil e publicano? Beleza. Aí o texto ainda reforça essa ideia. Ele diz assim no 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Cristo está dizendo que a igreja que tem o poder de considerar o não arrependido descrente ou traidor, tem o poder de ligar ou desligar. Foi dada à igreja essa autoridade. O que mais? Verso 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedires, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus está dizendo? O contexto aqui é de disciplina, não está falando de reunião de oração, né? Como eu já expliquei isso várias vezes, a pessoa às vezes tem reunião de oração lá da SAF, tem 2, 3 irmãs, aí a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. O Senhor está em todo lugar, meu irmão. Ele não precisa de 2, 3 reunidos para estar presente. Então você não vai usar isso na reunião de oração, porque na reunião de oração, senão você nunca ia poder orar sozinho. Se você aplicar esse versículo, onde tiver 2 ou 3 reunidos e o Senhor está conosco, você nunca pode orar sozinho. Você sempre tem que juntar 2 ou 3, porque senão Deus não vai estar lá. O contexto não é esse. O contexto é de disciplina. O que ele diz? Há um conselho lá, 2 pessoas.
a igreja tem lá 2 líderes, 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, aplicou disciplina sobre alguém, Jesus está falando, vocês têm autoridade de fazer isso em meu nome. É Cristo referendando à igreja a autoridade de ligar e desligar. Irmãos, isso aqui é muito sério. Só que, como eu falei, nós vivemos uma geração de desleais. E é desleal aos indivíduos e desleal às verdades bíblicas também. Então, o que acontece? O cara está dentro de uma determinada igreja, ele comete alguma determinada falta, a igreja vai disciplinar, o que ele fala? Eu vou sair, vou para outra igreja. Só que isso é deslealdade com o evangelho. Não pense você que o simples fato de você mudar de igreja, você resolveu o seu problema. Porque, na verdade, o seu relacionamento é com Deus. Já te contei aqui, vou relembrar que talvez seja tal. Já me procuraram várias pessoas, principalmente nas outras igrejas que pastoreei, falando assim, pastor, eu quero começar a frequentar a sua igreja. Ah, ótimo. Você é de alguma igreja? Sou. Que igreja você é? Ah, sou da igreja tal. Ah, então pede a transferência. Não, eu estou disciplinado lá. Mas o que aconteceu? Aí o cara conta lá a história mirabolante, que ele foi perseguido. Que é sempre assim. Foi perseguido. Tarará, Mas independente se você for perseguido, você tem lá a autoridade. Você tem que submeter a autoridade lá. Seja o conselho, seja se é um sistema episcopal, o líder da igreja e tal. Então, você quer ser membro agora da igreja presbiteriana? Não, agora eu quero ser membro da igreja presbiteriana. Ótimo. Então você volta lá na igreja que você era. Cumpra lá a sua disciplina, seja restaurado, e aí você pede a transferência para nós. O quê? É assim, esse é o padrão. Aí o que a pessoa faz? Ela volta lá para ser restaurada? Não. Vem para a igreja presbiteriana? Não. Aí vai para a igreja da esquina. Que aí aceita qualquer um lá, gentil, publicano, profano, impuro, qualquer um. E acha que está tudo certo com Deus. Não está. Não está. Eu tive um caso icônico, que era um casal da Assembleia de Deus, que no ano de 1999 achou que o mundo ia acabar. 2000 ia acabar, né? Tinha aquela história, né? Que se era uma crendice até no meio da igreja evangélica que 1000 passará, 2000 não chegará. Lembra disso? Não passará, sei lá. Então aí os caras falaram, vai virar pro ano 2000, o bug do milênio, vai acabar o mundo. Aí esse casalzinho, mas o mundo vai acabar e nós não vamos casar? Mas nós não temos dinheiro para casar, fulano, nós não temos, então nós vamos fugir. Aí, membros da Igreja Assembleia de Deus, tal, fugiram. Olha que maravilha. Chegou lá no mês de junho, julho, fugiram. Fugiram, coabitaram, ou seja, se tornaram uma só carne. E aí passou lá, esperou virar o ano, sumiu mesmo. Aí virou 31 de dezembro de 2000. O mundo não. Olha que coisa, o mundo não acabou. Aí volta os dois. Os dois miseráveis voltam para a cidade. Passando fome, magrinhos, dois. Né? Mas agora, já tinha coabitado, não tinha casado porque não tinha dinheiro, mas já vivendo a vida marital. Aí volta para a família. E o que aconteceu? Aí nós fugimos porque achou que o mundo ia acabar. E agora nós somos um casal, marido e mulher. Aí a família, mas nós temos que resolver isso. Aí foi para a igreja. A igreja fez o quê? Aplicou a disciplina. Porque os caras fizeram errado. Se colocou à disposição para pagar o casamento civil dos dois, para regularizar a situação, tal. O que o casal fez? Ficou envergonhado. Porque a vergonha nos faz fugir.
Lembra que a gente está estudando isso em aconselhamento bíblico? Como Adão e Eva, né? E aí eles preferiram fugir da igreja que estavam disciplinados e procurar uma outra comunidade. Só que qual que foi a infelicidade desses dois? Eu era o pastor que eles foram procurar. Porque se fosse qualquer outro Zé Ruela, velho, opa, mais 2 membros para a igreja. Porque a visão desses caras é o seguinte, o importante é que está na igreja. Não é vida santa com Deus. Aí chegaram para mim, apresentaram, tal, sentaram no gabinete, conversaram a história, contaram, me segurei para não rir, né? Eles me contaram que tinha fugido, que o mundo ia acabar. Aí falei, ó, ótimo, não tem problema nenhum, que bom, vocês querem receber como membro da igreja? Sim, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, como vocês já eram crentes, estão em disciplina, vocês têm que voltar. Eu posso ligar lá para o pastor. Conhecia o pastor. Na época lá, a Igreja Assembleia de Deus foi plantada em Matão com a ajuda da Igreja Presbiteriana. Então, o pastor Tiburtino, Manuel Tiburtino, que era o pastor presidente lá, acho que até faleceu. Era um pastor que tinha assim, alta consideração com a Igreja Presbiteriana. Porque quando a Igreja Presbiteriana foi a primeira a chegar, a perseguição católica foi muito grande. Depois, muitos anos, veio a Igreja Assembleia. Quem abraçou os assembleianos foi a Igreja Presbiteriana. Então eles tinham, inclusive eu sou o único pastor presbiteriano que participava da Santa Ceia na Igreja Assembleia de Deus. Pra você ter uma ideia, né? Lá junto com o pastor Manuel. Já viu isso acontecer? Vocês já vieram de Igreja Assembleia? Nunca. Pastor presbiteriano não sobe nem no púlpito. Com exceção do Hernandes, né? De vez em quando eles convidam. Mas ceia por Hernandes eu acredito que eles não dão, não. Mas tudo bem. Aí eu falo, ó, eu ligo lá pro pastor Manuel, explico a situação, nós somos amigos. O filho dele, inclusive, era contador da igreja. Eu falo, ó, eu sento com eles, explico a situação, só que vocês voltam para lá. E eles vão determinar se vocês vão ter que ficar frequentando lá um período, tal, para ser restaurado. Depois eles me dão a carta de transferência, vocês vêm para a igreja aqui, vão ser muito bem recebidos e sejam muito bem-vindos. Aí um olhou para a cara do outro. Falou, o quê? É assim que funciona. O que aconteceu? Sei lá, eu saí da igreja. Aí, depois de alguns anos, fiquei sabendo que aí foram para a igreja... uma igreja neopentecostal. Tipo, tabernáculo, não sei das quantas. Porque lá aceitaram os caras do jeito que eles estavam. Eclesiasticamente, eles deram um jeitinho. Mas e espiritualmente? Resolveu? Não resolveu, irmãos. Deus deu à igreja essa autoridade. E não é burlando as leis eclesiásticas que você vai resolver burlar a lei que o próprio Deus estabeleceu. Se existe uma autoridade sobre a sua vida, resolva o problema com a autoridade que Deus colocou na sua vida. Depois, está resolvido? Meu irmão, está resolvido, mas mesmo assim eu acho que não dá mais para caminhar junto. Tudo bem, aí você segue o seu caminho, vai para onde você achar que deve. Mas faça as coisas certas. Porque Deus estabelece isso como uma marca da verdadeira igreja. E não adianta você burlar uma autoridade que Deus constitui sobre você para ficar debaixo da autoridade de outro, porque quem instituiu é superior a qualquer outra autoridade terrena, irmãos. E o problema é lá, é no juízo lá. Então, cuidado, não seja desleal nenhum com os outros e muito menos com o Senhor nosso Deus. Caminhando mais um pouco aqui, irmãos, em virtude então do contexto, né, do assédio do pecado, inclusive sobre os regenerados, e de que em determinados momentos esses podem se desviar dos caminhos, a disciplina na igreja se torna necessária e útil. Então nós vimos aí, né, Mateus 18, tem ainda outros textos que diz que a disciplina serve para manter a igreja perfeitamente ordenada. Nós que estamos aqui em Mateus 18, dá uma olhada em Mateus 16.
verso 18. A confissão de Pedro, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. É lógico que nós sabemos pelo texto aqui que o foco não é a pessoa de Pedro, mas a declaração de Pedro, quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa declaração, Jesus firma a sua igreja, uma igreja que de fato é uma igreja de Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa igreja tem autoridade para ligar e desligar. Tudo bem? Então esse é um dos objetivos. Também manter cada membro no seu devido lugar. Os textos que eu estou colocando aí, depois você pode dar uma olhada lá, mas a ideia é conduzir a igreja a saber qual o devido lugar de cada um. Já viu aquela situação? Você já deve ter falado isso em algum momento para o seu filho. Ei, eu sou sua mãe. Ou, ei, eu sou o seu pai. Já viu isso acontecer? Ou já falou isso para o seu filho? Por que você tem que chegar para o seu filho e lembrar que você é mãe e que você é pai dele? Porque ele está querendo assumir um lugar que não é dele. Não é assim que você fala comigo. Eu ainda sou a sua mãe. Baixa a voz aí. Eu sou o seu pai. A disciplina tem esse objetivo. Manter cada um no seu lugar. Porque a tendência dos nossos filhos é querer, né, confrontar. E dentro da igreja isso também acontece. A disciplina serve para você baixar a bola da turma e falar: cada um tem o seu lugar aqui, meu amigo. Você não foi chamado para esse negócio. Então você não pode querer cantar de galo, porque você ainda só é o pintainho. O dia que você for galo, aí você sobe no puleiro e canta. Mas se você é só o pintainho, você só faz piu-piu. Você não vai... Não vai. Você é só o pintainho. Então você tem que pôr lá cada um no seu lugar. A disciplina tem esse objetivo. E eu descobri isso, irmãos, né, quando fui para a África, que eu quase matei minhas galinhas lá, porque eu achei que era um negócio monogâmico no galinheiro. Então, para cada galinha eu tinha um galo. Quase matei as galinhas. Aí eu liguei para dona Emília Bock, já falecida, uma irmã da igreja que tinha lá as galinhas. Dona Emília, minhas galinhas estão morrendo. Mas como que o senhor está fazendo? Tenho tantos galos e tantas galinhas. Eu falei: pelo amor de Deus, pastor. É um galo para 7 galinhas. No mínimo. Mata os galos aí. Porque um galinheiro que tem muito galo, mata as galinhas. E essa verdade, irmãos, aplica-se em vários contextos. Se todo mundo quer cantar igual galo, as galinhas vão sofrer. Então, a disciplina coloca cada um no seu devido lugar. É importante para manter a ordem do galinheiro, ou da arca de Noé, a analogia que você achar que tem que ter. O que mais? Ao contrário do que muitos pensam, e a gente termina hoje por aqui, a disciplina não tem como objetivo humilhar e castigar o faltoso por si só. Na verdade, a disciplina na igreja tem por objetivo, vamos lá, suscitar o arrependimento dos pecadores. Aí tem todos esses textos aí. Se o teu irmão pecar contra ti, vai. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Então o objetivo é que haja arrependimento. Manter a pureza da igreja e dos sacramentos. Como nós já vimos que são marcas da igreja também. E servir de exemplo para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Então, quando você pega, vamos pegar aqui o exemplo dos presbíteros, né? Abra lá em 1 Timóteo 5.
1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Vou ler o 19 aí, ó. Está falando de disciplina, tá? Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então está falando aqui do início de um processo de uma denúncia contra um ancião, um presbítero que está faltoso. E aí qual que é a aplicação da pena que Paulo vai falar para Timóteo fazer? Quanto aos que vivem no pecado, ó, teve a denúncia e confirmou que o cara está em prática de pecado. Quanto aos que vivem no pecado, o que você faz? Repreende-os como? Na presença de quem? De todos, para que também os demais temam. Então, a aplicação da disciplina, ela tem como uma das características, um dos objetivos, servir de exemplo para os outros, para que esses não pratiquem ofensas semelhantes. Nossa, olha, a igreja disciplinou lá o Juninho, né? O irmão tal, aprontou lá. Você viu? Nossa, que vergonha. O pastor teve que falar de púlpito lá, que ele foi disciplinado lá. Um dos objetivos da disciplina é justamente esse mesmo. Para que você fale, meu Deus, que vergonha. Se um dia eu receber a disciplina e ficar sabendo o pastor, nossa, eu vou ficar muito legal. Então é isso, olha, eu não gosto de apanhar. Lembra de Samuel? Eu não gosto de apanhar. Eu falei, simples. É só não desobedecer. Não quer, entre aspas, passar a vergonha de receber uma disciplina? Simples. Ande em santidade. Você não vai ser disciplinado. Exerça sua função, seu papel. Faça aquilo que te cabe. Ninguém vai chamar a sua atenção. Agora, se você está envergonhando o nome de Deus, está envergonhando, trazendo um mau exemplo para a comunidade dos santos, é obrigação da igreja te disciplinar. Só que geralmente, por causa de um coração desleal da nossa geração, quando nós disciplinamos as pessoas, o que as pessoas fazem? Se revolta, esperneia, sai falando mal de todo mundo, vira um fiasco. Mas se a reação do tolo, porque a Bíblia diz que o tolo faz isso, se a reação do tolo é essa, a igreja vai deixar de disciplinar por causa disso? Não, a obrigação dela é disciplinar. A Clarissa usava uma frase com as crianças, dentro do período, né, da primeira infância, que você está ensinando, onde ela pegava princípios bíblicos e apresentava para as crianças, ensinava as crianças. Cada semana a gente decorava um versículo em casa, tinha lá uma lousinha para isso. E uma das vezes era sobre a responsabilidade dos pais educar os filhos. Então, Efésios, né? Pais, disciplinais, vossos filhos corrigidos, disciplinando o Senhor. Então, decorou esse negócio. Aí ela falava assim, é minha obrigação te corrigir. Falava para as crianças. Se a mamãe ou o papai não te corrigir, não te disciplinar no Senhor, correção no Senhor, eu estou fazendo errado. Então eu não estou te corrigindo porque eu sou malvada, mas é porque eu te amo e Deus me deu essa função. É a mesma coisa da igreja. A igreja pesa sobre ela a responsabilidade de aplicar disciplina. É gostoso aplicar disciplina? Não é. Da mesma forma, você como pai, a não ser que você seja um péssimo pai, né, miserável, mas nenhum pai tem prazer em disciplinar o filho. Nenhum pai chega em casa, terminou o serviço, estou chegando em casa, tomara que o Juninho tenha aprontado alguma, que olha, minha mão está até coçando. Existe um negócio desse? Não, um pai sensato, que ama, não pensa numa situação dessa. Ninguém gosta de disciplinar ninguém. Mas quando se faz necessário, por amor, você tem que fazer isso. E aí, dentro desse servir de exemplo para impedir outros, né? Eu aplicava isso em casa também, porque quando um fazia, chamava todo mundo. E dependendo da cumplicidade lá, os 3 levavam. Para evitar, sabe o quê? Quando você tem mais de 2 filhos, isso é importante. Se você castiga só aquele que está lá e os outros ficou sabendo e ficou quieto,
Quando você põe todo mundo, e com atenuantes, obviamente, mas você aplica a disciplina sobre todo mundo, você evita aquela situação de que um irmão encobre o outro. Já viu isso acontecer? Aí não conta pra mãe, não. Não é assim? Porque tem os atenuantes. Então, evita o cara cobrir o erro um do outro e evita também o cara ficar, pai, o fulano fez isso, o dedo duro. Que porque tem irmão que faz o outro cair só para ver o outro apanhar. Já viu? Já aconteceu isso aí? Já viu isso acontecer? Já viu. Então, você tem que tratar de uma maneira, irmãos, que você comece a eliminar inclinações pecaminosas do coração. Por isso que dentro no Código de Disciplina, quando você apresenta uma denúncia contra alguém, ou uma queixa, você tem que fazer isso por escrito, e se você não provar a denúncia ou a queixa, quem que vai ser disciplinado? Você. Para evitar justamente que falar mal dos outros é uma coisa maravilhosa, todo mundo fala. Aí você chega e fala, pastor, o fulano, o senhor está sabendo que o fulano está fazendo? Não, não estou sabendo nada. Você está? Então escreve aqui para mim. Você tá fazendo uma denúncia contra o seu irmão? Você já foi conversar com ele? Não, não foi. Então assina aqui. Ai, professor, não vou assinar nada não. Então eu vou te disciplinar por calúnia. Ai, eu? Pra você parar de falar mal do seu irmão. Tenta lá resolver o problema do seu irmão, aí. Mateus não diz, seu irmão pecar contra ti, vai contra ele, arguí-lo. Você foi fazer isso? Não, não foi. Então você cala sua boca e para de falar. Se você não for resolver o problema do seu irmão, então não cria mais. Eu cheguei na igreja de Matão, eu tinha lá um clube. 4 irmãs. 4 irmãs, senhoras. Mas pensa numas irmãs do tricô. Sabe o que é mulher do tricô, né? Fica tricotando a vida dos outros. Tinha 2, inclusive, que era esposa de presbíteros. Mas pensa no... Era um Butantã. Só tinha cobra. E ó, venenosa. Aí um belo dia, o clube se reuniu e resolveu chegar para mim e falar mal de uma determinada irmã lá. Aí eu falei, então assina aqui. Então eu escrevi tudo que eles falaram, reunião com as irmãs fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vieram apresentar situação relacionada à irmã fulano de tal, tararana. O que mais? Aí contava, eu fui escrevendo, tudo que eles foi contando. Aí, tá bom, agora assina aqui, minha irmã. O quê? Não, pastor, eu só vi. Você veio fofocar, meu irmão. Você veio fofocar. Então assina aqui, que aí eu vou levar para o conselho. Se provar que a irmã está fazendo isso mesmo, tal. E uma delas me mandou uma carta. Falando mal da outra. E eu falei, eu vou anexar a carta aqui, inclusive, como... Aí ela vai fazer, pastor, pelo amor de Deus, me devolve a carta. Eu falei, não, minha irmã. A carta agora é minha. Nós vamos resolver essa situação. Ai, pastor, você vai... Não, nós vamos chamar todo mundo. Antes de levar para o conselho, eu vou chamar todo mundo. Nós vamos sentar e vamos resolver a situação. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não venho. Se você não vir aí, eu vou te chamar no conselho. Acabou com a turma do tricô. Resolveu o problema. Senhora já, tinha uma lá que tinha 80 anos. Imagina, uma senhora de 80 anos ser disciplinada por fofoca. Acabou. Se a igreja não exerce a função disciplinar, irmãos, o que vai acontecer? A turma do tricô só vai aumentar, vai virar uma cooperativa. E isso destrói qualquer igreja. Então, a igreja, a liderança da igreja, ela tem que estar ciente de que a disciplina é uma marca da verdadeira igreja. Aí você poderia levantar o braço aí e falar, pastor, mas nós sabemos que tem situações na igreja, parece que a igreja não está funcionando. Calma. Como conselho, nós só temos 2 aninhos.
Quando eu não tinha conselho, a gente até tentou e tratou de alguns casos, mas isso não era prerrogativa nossa, porque nós não éramos conselho. Eu fazia no muque mesmo. Porque como que tinha que ser feito? Levar para o presbitério. Cada situação dessa levar para o presbitério. Algumas situações, irmãos, obviamente, ficaram aquém do que a igreja deveria fazer. Só que vocês me conhecem, nós temos a filosofia do que só apito o pênalti depois que eu ensino a regra. Lembra disso? Já falei isso várias vezes aqui. Então, nós estamos agora, depois de igreja organizada como conselho, ainda vamos tratar na semana que vem, ainda sobre essa marca. Mostrando a regra. Para que depois de relembrar esse princípio na igreja, se for o caso, o conselho vai começar a tratar das questões que precisam ser tratadas. E aí começar a acontecer, você não vai falar, ai, por que está fazendo isso? Porque é uma marca da verdadeira igreja. Então, isso faz parte do funcionamento da igreja. E como nós vimos, é instrumento para Deus gerar aproveitamento, conduzindo a santidade da igreja, para que não haja no nosso meio ninguém faltoso, ninguém impuro e ninguém profano. Ah, mas nas outras igrejas presbiterianas não faz mais isso. Nós não somos todo mundo. Não é assim que você fala para o seu filho? Ah, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. E como uma igreja que quer ser encontrada fiel diante do Senhor, nós precisamos então seguir o padrão bíblico. E é isso que, se Deus permitir, com coragem e fé no Senhor, nós vamos fazer. Ah, mas se as pessoas se sentirem constrangidas, sair da igreja, a igreja é do Senhor, não é sua e não é minha. E é Ele que vai continuar congregando aqueles que Ele acha que deve congregar, justamente para que a gente caminhe dentro de um padrão. Padrão que eu inventei? Não. Padrão que está dentro do princípio bíblico, fundamentado numa confissão de fé que nós seguimos, numa constituição, num código de disciplina e num princípio de liturgia. Esse é o critério. Se a gente seguir esse critério, se você conhecer esse critério, andar de acordo com esse critério, e a igreja também aplicar tudo de acordo com esse critério, as coisas vão funcionar redondinho, sem problema nenhum. Você vai ser edificado, a igreja também, nós vamos caminhar em santidade, vamos auxiliar aqueles que estão faltosos, impuros ou profanos, para que se arrependam, como filhos amados do Senhor, e Deus vai fortalecer e abençoar a igreja, porque é assim que Ele promete fazer. Ok? Hoje a gente para aqui, semana que vem a gente volta a tratar um pouco mais sobre essa terceira marca, fechando aí sobre a disciplina na igreja.